A paz de Deus a todos. Deus abençoe a cada irmão que estiver ouvindo esse áudio nesse momento. Eu venho através desse áudio, querida Irmandade, contar uma grande obra, da qual meus olhos puderam ver, minhas mãos puderam apalpar, e o meu coração sentiu a grande presença de Deus. No ano de 2011, no dia 2 de novembro, uma menina brincava na sala e uma televisão de 29 polegadas, daquelas antigas, pesando 45 quilos, caiu na cabeça desta criança, que tinha apenas 1 ano e 8 meses de idade. Uma televisão de 45 quilos, querida Irmandade, cair numa criança que não pesava 10 quilos, querida Irmandade. Aquela televisão bateu na cabeça dela, a força foi tão grande que a televisão caiu, bateu na cabeça desta criança e a televisão caiu no chão. E esta criança, por um momento, parou seus batimentos e esta criança faleceu no chão. Mas a avó desta criança pegou esta criança nos braços e disse: Senhor, tem misericórdia. E esta criança voltou a respirar. Mas essa criança, ela já não ouvia mais. Ela estava, querida Irmandade, à beira da morte. Mas o Senhor preparou um carro, pois na casa não havia carro que levasse esta criança para o hospital e não dava tempo de chamar a ambulância. Mas no exato momento um carro parou no portão e levou esta criança para o hospital. Quando ela chegou ao hospital, querida Irmandade, a medicina já não dava mais vida. Mandou reunir a família que as novidades não iam ser boas. Querida Irmandade, essa criança sangrava demais. Entubaram esta menina, levaram para a UTI, mandaram esperar 24 horas, pois a chance de morte era maior que a de vida. Mas passou 24 horas, passou 48 horas, e a família desta criança estava na porta de uma UTI, clamando a Deus pela grande misericórdia. Sua mãe orou de manhã e pediu para o Senhor: me manda uma boa notícia, Deus do céu. E chegando naquele hospital, querida Irmandade, no fundo do corredor, eis que vem um velhinho com um chapéu na cabeça, um velhinho muito humilde, chega para a mãe desta criança e diz: eu vim trazer a resposta que você pediu a Deus, não é morte, é vitória. Querida Irmandade, aquilo renovou as esperanças, mas a chance de morte era muito grande ainda. Mas passou 48 horas, passou 72 horas, tiraram o catéter da cabeça desta criança, mas a mesma continuou em coma durante 13 dias. Eis que veio uma cirurgia, veio outra cirurgia, apareceu 2 bolhas na cabeça desta criança durante uma tomografia, e a medicina não sabia explicar o que era. A medicina disse que ela ia subir para o centro cirúrgico, mas a chance de voltar era muito pequena, e que se não voltasse até era melhor, pois as sequelas iam ser muitas, porque ela já tinha tido 2 lesões no cérebro muito grandes que iriam comprometer a vida desta criança para sempre. Essa criança subiu para o centro cirúrgico, uma cirurgia que a medicina disse que duraria horas. Não durou 20 minutos, essa criança saiu, os médicos dizem que era ar dentro da cabeça dela. Mas, querida Irmandade, essa criança foi sendo desentubada. E ao 13º dia, ela saiu da UTI. Mas a mãe desta criança achou que ela tendo alta, ela ia sair da UTI falando, brincando, sorrindo. Mas não, querida Irmandade, ela não conhecia mais a mãe, ela não conhecia mais a avó, ela não conhecia mais ninguém, querida Irmandade, ela não falava, ela não andava, ela não segurava nem sequer o peso do pescoço, não comia, era somente por sonda. Uma criança de 1 ano e 8 meses chegou a pesar até 7 quilos, querida Irmandade. Ali, querida Irmandade, a mãe desta criança chegou a olhar para o céu e dizer: Senhor, eu fui tão egoísta. Essa criança ficou viva, mas não é a mesma criança, querida Irmandade.
Mas então, a mãe desta criança foi buscar a palavra. Ainda não era crente, não conhecia esta graça. Ninguém da família era crente, querida irmandade, não conhecia a graça de Deus. Mas eis que tinha uma congregação próxima ao lugar onde a mãe desta criança estava, e ela foi buscar a palavra. Era batismo, querida irmandade. E nesse batismo a mãe desta criança dizia: Senhor, se tu falar comigo é porque tu queres que eu desça as águas, é por me chamando, Senhor. E eis, querida irmandade, que o ancião, falando a palavra naquele culto, ele dizia: irmãos, eu vou falar da palavra de Lázaro, porque quando o Senhor chamou a Lázaro naquela tumba, querida irmandade, muitos que estavam ali que não conheciam o poder de Jesus Cristo diziam: imagine, o morto nunca vai voltar à vida. Os que já tinham ouvido falar de Jesus Cristo diziam: ele pode até sair vivo dali, mas jamais, depois de 4 dias, terá muitas sequelas. Mas os que conheciam o poder do nosso Cristo Jesus já sabiam que Lázaro sairia com vida. Querida irmandade, naquele momento, o ancião disse assim: Deus não faz a obra pela metade, o Senhor faz a obra por completo. Vai andar, vai falar. Santo Deus, santo, santo és o Senhor Jesus. Santo Criador, aleluia, Jesus. Naquele momento o Senhor disse: eu darei um novo cérebro. Querida irmandade, a mãe desta criança levantou, desceu as águas do santo batismo. Num sábado, dia 3 de dezembro de 2011, o dia mais glorioso da vida desta mãe. Querida irmandade, que na segunda-feira, aquela criança estava dormindo, abriu os olhos e disse: mãe. Foi passada uma semana, aquela criança foi desenvolvendo, fez mais uma cirurgia por permissão de Deus. Mas um dia depois da cirurgia os movimentos já voltou. O pezinho que ficou torto voltou ao normal. Começou a chamar a mamãe, chamar a vovó. Querida irmandade, depois de uma semana veio mais uma cirurgia. A medicina deu alta para esta criança. Mas a medicina não acreditava que ela não teria sequela alguma, porque ela teve 2 lesões muito grandes no cérebro, querida irmandade. Mas santo, santo és o Senhor Jesus, que aquela criança voltou para casa, querida irmandade. E como aquela mãe já tinha sido chamada por Jesus Cristo, a irmandade veio fazer uma oração na casa. E Deus deu na boca de um dos irmãos que até dia 24 de dezembro aquela criança iria andar. Santo és o Senhor Jesus. No dia 24 de dezembro, esta criança deu os passos pela sala. A criança voltou a falar, voltou a andar. Eis que esta criança confundiu a medicina, querida irmandade. Mas essa criança ainda continuou fazendo muitos acompanhamentos, querida irmandade. Uma vez por ano passava com a neurocirurgia. Mas eis que no dia 18 de abril do ano de 2017, o Senhor deu esta vitória. A medicina disse: mãe, a sua filha está de alta. E mãezinha, é como se não tivesse acontecido acidente. Pois essa criança não tem sequela e nunca terá sequela alguma. Ela é uma criança normal. E mais uma vez o nosso Deus confundiu a medicina. Querida irmandade, esta criança a quem eu vos falo é minha filha, Ana Lívia. A minha filha, da qual eu peguei sem vida nos braços, da qual não me chamava mais de mãe, da qual a medicina disse que não teria vida. Mas o Senhor deu minha filha por completo. O Senhor fez uma obra na minha vida. O Senhor permitiu, querida irmandade, que eu perdesse o bem mais precioso da minha vida, que era minha filha, para sentir, querida irmandade, o quanto eu precisava de Deus, que eu era tua escolhida, que a minha família era escolhida de Deus. Santo, santo és o Senhor, aleluia, aleluia, santo Criador.
Irmandade, não importa a prova, não importa a luta, querida Irmandade, porque Deus não perde batalha. O Senhor nos dá a vitória no final. Deus abençoe a cada um de vós.